Irmãos, hoje é a nossa última quarta de poder, como já foi dito, e o tema da nossa mensagem de hoje é lute, não desista. É um tema bem propício, porque nós estamos no final do ano, estamos assim, com aquele sentimento assim, de gratidão a Deus, de coisas que nós pensamos fazer esse ano, nós não fizemos, não conseguimos fazer. Aí já vamos pensando em novas metas, né? Novas coisas para o ano que vem. Às vezes a gente não consegue, mas vamos nos esforçar para a gente conseguir. O texto base de hoje, irmãos, está em 2 Samuel, no capítulo 23, no verso 11 e no verso 12. Segundo Samuel 23, 11 e 12. Amém? Misericórdia? Amém? Todos acharam? Nós sabemos, irmão, que Davi, ele teve cerca de 37 valentes, né? 37 valentes. Tem até um grupo aí chamado Valente do Rei. Davi, ele tinha 37 valentes que lutavam com ele, né? Então, Davi era vitorioso porque tinha 37 valentes? Não, Davi era vitorioso por quê? Porque ele se colocava nas mãos de Deus, e para toda batalha que ele ia, ele colocava Deus à frente. Então, quando você coloca Deus à frente de qualquer coisa, irmãos, você vai se tornar vitorioso. Amém? Vamos ler o nosso texto. E aqui fala, nesse texto fala, eu vou resumir, eu paro com a hora, mas vai dar tudo certo. Um valente, irmãos, lutou tanto que a mão ficou apegada à espada. Olha que coisa, ele era incansável na luta, lutou tanto que a mão ficou agarrada. E fala também de um valente que feriu 800 homens de uma só vez com uma lança. De uma vez ele feriu 800 homens. Mas eu quero falar com vocês de Samar. Vamos ver. Vamos ler o texto? 2 Samuel 23, versos 11 e verso 12. Eu vou ler daqui da frente, tá, irmãos? Para que todos possam ouvir. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e defendeu-o, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Vocês já pararam para analisar esse verso, irmãos? Um homem sozinho, ele defendeu um campo de lentilha, ele botou o exército dos filisteus para correr, lutou sozinho e foi vitorioso? Por que ele foi vitorioso? Porque ele confiou em Deus, ele se posicionou no meio do campo e o exército filisteu fugiu, irmãos. Deus não quer que você vença as batalhas, Ele quer que você tome posição. Sabe por que às vezes a gente não consegue vencer coisas que a gente pede a Deus? Porque você quer vencer por Deus. Se posicione, irmãos, coloque no lugar certo ali, não desista, que Deus vai vencer a batalha por você. Um campo de lentilha, irmãos, ele leva tempo para cultivar, para crescer, né? Você tem que cuidar da terra, tem que arar, tem que cuidar das pragas, dependendo do sol, dependendo da chuva. Não é da noite para o dia que nasce um campo de lentilhas, né? Então, quando o campo de lentilhas estava lá em ponto de colheita, os filisteus chegaram e queriam levar a colheita. Samar se posicionou e falou assim, não vai levar, não adianta, eu vou lutar. E o inimigo, irmãos, ele blefa, ele ameaça, entendeu? E muitas pessoas ficam com medo. Como o povo de Israel ficou com medo e fugiu. Fugiram todos com medo. Samar se posicionou e ficou ali. Porque o inimigo, irmãos, o trabalho dele é esse, intimidar você, fazer com que você desista de coisas que você poderia ganhar, mas ele te amedronta, te ameaça, e você desiste, e ele vence a batalha, irmãos. Eu vou contar a experiência de uma irmã. Eu ouvi esse testemunho dela lá na igreja. Ela contou que ela tinha um vizinho que era adventista. Então, esse vizinho vivia convidando ela assim, irmã, vamos para a igreja, vamos visitar a minha igreja. Ela falou assim, um dia ela se chateou e falou assim, eu vou visitar a sua igreja se você for no meu centro, porque ela tinha um centro de umbanda no terreno no quintal dela. Se você for no meu centro, eu vou na tua igreja. Aí, o que aquele homem fez? Chamou o pastor, chamou os irmãos, será que ele fez isso? Não, ele se posicionou, fincou os pés no campo de lentilha, se revestiu com a armadura de Deus, irmãos, e foi. Porque ninguém vai no terreno do inimigo de peito aberto, porque ele vai passar vergonha, né? As pessoas que tentaram fazer isso, chega lá o inimigo fala todos os seus erros, e você passa a vergonha ali e ele te desafia. Mas esse homem se protegeu, se armou e foi, irmãos. Realmente foi lá. Aí aquela mulher teve que cumprir o que ela prometeu. Ela teve que ir no centro. Ela foi ao centro, e isso, ela cumpriu. Ela foi à igreja, ela foi à igreja, e a primeira vez ela falou que não sentiu nada, aí foi a segunda, a terceira, e o Espírito Santo já estava incomodando ela, tanto que ela ia e voltava, entendeu? Aí, por fim, ela decidiu
fazer um estudo bíblico com ele. Depois ela decidiu pelo batismo. Amém, irmãos? Amém. Aí o que aconteceu? O inimigo falou para ela. Ela falou que até o batismo ela ouvia vozes, via vultos. Depois ela não ouviu mais nada disso. Até então, aí o inimigo foi ameaçou ela e falou assim: se você se batizar, eu vou matar o seu marido. Porque o marido dela, era só ela e o marido. Eu vou matar o seu marido. Mas ela se posicionou, irmão, colocou os pés no campo de lentilha e se batizou. Aí, certo dia, ela estava em casa assim, aí ela viu na televisão uma notícia. Olha, quando ela ligou a televisão, tinha virado um caminhão com carregamento de laranja na Avenida Brasil, e o motorista falou que o motorista morreu. Ela saiu daí desesperada, irmãos, lá para aquele local. Chegando lá, o caminhão realmente estava tombado, e a laranja toda espalhada, mas o marido dela não estava morto, irmãos. Amém. O inimigo, ele blefa, irmãos. Se você não se posicionar, ele leva toda a sua colheita. Então, você tem que ser firme, como foi... Uma coisa que eu gostaria de falar também, irmã. O inimigo só faz aquilo que Deus permite. Ele não pode fazer aquilo que Deus não permite. Entendeu? Apesar dele blefar. Esse ano, tivemos dias que chegamos na casa de Deus cansados, né? Às vezes você vem do trabalho cansado, às vezes arrastado, às vezes nós chegamos assim desanimados, mas chegamos posicionados. Não é porque você está posicionado que você tem que estar feliz. Está passando por um problema, você tem que estar feliz? Não. Você está triste, mas posicionado. Estamos aqui. Em 2025, irmãos, vamos recomeçar. Tem pessoas que falam assim: vou recomeçar do zero. Você não vai recomeçar do zero, você vai continuar de onde você parou. Tá bom? Acabou o tempo de roubo na sua vida, irmãos. Em nome de Jesus, defenda o que é seu. Tem pessoas que elas não... Tem pessoas assim, né, na igreja mesmo, que elas são pessoas fracassadas, que não conseguem... Você olha para a vida dela e a vida dela não prospera. Por que será, irmãos? Porque são pessoas que não se posicionam. Eu conheço uma moça aqui de outra igreja, adventista também, ela falava que se a pessoa não fizer a conversação, ela esquece tudo. Ela falava 2 idiomas, e ela vivia desempregada, vivia reclamando da vida, entendeu? O casamento dela era ruim, a vida dela era ruim, tudo era ruim. Então, o que está acontecendo? Ficava me questionando. O que está acontecendo? Uma pessoa que falava bem, escrevia bem, ela tinha boa aparência, era uma pessoa culta, não conseguia nada, irmãos. Sabe o que é isso? Não se posicionava. Você tem que se posicionar, você tem que fazer a tua parte, porque a tua parte Deus não vai fazer por você. Você já viu alguém desanimado conquistar alguma coisa? Passar no vestibular, ou passar numa entrevista de emprego? Já pensou, uma pessoa que vai procurar um emprego, chega lá, senta na cadeira, o que você pode oferecer para essa empresa? Não sei. Não vai conseguir nada, irmãos. Nada, nada, nada. O desanimado duvida de tudo. Quando alguma coisa é de Deus, ele duvida. Aí fala assim: não adianta lutar, você não vai conseguir. Ainda fala para as pessoas: para de procurar emprego, você não vai conseguir. Desvie, cultue em casa, porque na igreja só tem problemas. Na igreja tem problemas, irmãos, porque nós somos aqui diferentes, entendeu? Mas, por mais problemas que nós tenhamos aqui, é melhor do que nós estarmos lá no mundo. Fique sozinho, nenhum homem presta. Tem pessoas que têm essa mentalidade. Mas Isaías 40:31 fala assim: os que confiam no Senhor, quem quiser pode falar comigo. Os que confiam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê, irmãos? Eles são diferentes? Não, porque eles confiam no Senhor. Se você confiar no Senhor, irmãos, a sua vida vai ser diferente. Amém. Apesar de toda ameaça, eu não cedo a minha fé. Eu não cedo o meu campo de lentilha. Foi como Samar fez. Não há nada pior do que um homem e uma mulher sem histórias. Quase fui feliz, quase prosperei, quase me... Não tem pessoa assim? Pessoas do quase. Não consegue nada na vida, quase. Só importa ser campeão, irmãos. De vice não é nada. O inimigo quer fazer de você um derrotado. Não dê armas para o inimigo. Eu ia contar um testemunho aqui, mas não vai dar tempo. Vou pular esse aqui. Um homem religioso... Oi? Tem mais 2 para contar. Esperar, eu estou preocupada com a hora. Eu não posso saber eu não posso saber que a hora que eu estou atrasada, eu começo a ficar nervosa. Mas não vou olhar para o relógio mais, não. Não dê armas para o inimigo, irmãos. Por exemplo, aconteceu um fato comigo.
O inimigo, ele conhece cada um de nós, sabe teu ponto fraco, sabe? Eu sou uma pessoa assim, aparentemente sou bem tranquila, mas eu tenho a personalidade assim um pouco forte. Eu luto muito com isso, irmãos. As pessoas olham para mim e falam assim, ela é tão calminha, mas eu não sou essa calma toda, não. Eu sou muito parecida com meu pai. Mas eu era bem pior, era muito pavio curto, mas eu, graças a Deus, tanto pedi a Deus para me transformar, e Ele conseguiu me transformar. Mas, de vez em quando, o velho homem, ele quer aflorar, né, irmãos? Aí, a minha neta, ela veio de Curitiba com a minha filha, né? Aí, minha filha deixou ela comigo, estava morando no Meyer ainda. Aí, deixou ela comigo e falou assim, mãe, depois você leva ela que eu vou uma viagem de trabalho. Aí, ela veio, só que ela veio sem identidade, veio só com o protocolo e com a certidão de nascimento. Aí, tá. Aí, ficou, aí, na hora de ir embora... Na hora de passar no embarque, a menina falou assim, cadê a identidade dela? Eu falei assim, só tem o protocolo. Ela falou assim, mas não vai viajar. Tem criança menor de idade, documento sem foto, não vai. Eu falei assim, mas se ela veio para cá, ela vai voltar. Aí ela falou assim, não pode. Eu falei assim, não. Aí eu bati no balcão. Se ela vir, ela vai voltar, e você vai ter que resolver para mim. Aí ela falou assim, se for depender de mim, não viaja. Aí eu falei assim, então você arruma uma pessoa que possa resolver o problema para resolver esse problema para mim. Aí o velho homem começou a... Aí veio uma outra pessoa para tentar resolver o problema para mim. Aí a pessoa ficou lá, e eu falando, minha neta começou a chorar, e aquela voz bateu na minha consciência. Por que você não ora? Porque a gente tenta resolver do nosso jeito, irmãos. Quando você vê que não consegue resolver, que você ora. Aí eu orei, Senhor, tenha misericórdia, ajuda a resolver esse problema, por favor. Aí demorou um pouquinho mais. Aí a moça falou assim, olha, porque você veio e voltou pela mesma companhia, eu vou liberar para ela viajar, porque o erro começou lá atrás. Aí eu, graças a Deus. Aí fui para o avião. Aí fomos embora, agradeci a Deus e fui. Aí, quando estava no meio do caminho, eu olhei para a fila, assim, né? A fila, todo mundo já tinha entrado no avião. Aí eu falei assim, Carol, olha só, a gente não pode dar armas para o inimigo. Disse, Carol, só falta agora chegar lá no avião, o nosso compartimento de bagagem está ocupado. Porque o pessoal leva um monte de coisa para dentro do avião, né? Mochila e tudo, e preenche o dos outros. Aí, quando chegou lá, dito e feito, o inimigo foi na frente. Cheguei lá, dito e feito, quando eu olhei para o compartimento, eu falei assim, eu bati naquele compartimento, eu estava nervosa demais. De quem é essa mala aqui? Vai tirar daqui agora, porque eu estou sentada aqui e eu vou botar minha mala aqui. Velho homem. Aí ninguém se manifestou. Eu falei assim, é o aeromoço. Eu falava aeromoço, que no meu tempo era aeromoço, acho que agora é comissária de bordo, né? Aeromoça, por favor. Quando eu falei aeromoça, por favor, aí um cara saiu lá de baixo e veio e pegou, tirou, né? Aí eu agradeci e sentei, irmãos, eu fiquei com tanta vergonha, que eu falei, já pensou se tem uma pessoa da igreja ali, ou se alguém filma, que tudo bota na internet, olha que vergonha, que péssimo testemunho, irmãos. Então, a gente tem que vigiar, irmãos. Aí eu sentei e fiquei a viagem toda de cabeça baixa, não consegui olhar para ninguém, nem que foi uma viagem curta. Entendeu? É o velho homem, irmãos. A gente não pode dar armas para o inimigo, porque ele conhece o teu ponto fraco, conhece o ponto fraco de cada um e sabe onde que ele vai te tentar. Ele não vai te tentar onde você é forte, vai te tentar onde você é fraco, irmão. A gente tem que lutar com isso. Tem pessoas que falam assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar. Não vai mudar, irmãos. Eu era terrível, eu tinha um gênio muito ruim. Eu melhorei bastante, eu quero melhorar mais ainda. Um homem religioso conta as suas histórias, mas um filho de Deus conta a sua posição. Eu fui usado, e hoje? Eu fui pastor, e hoje? Eu fundei várias igrejas, e hoje? Eu já trabalhei muito na igreja, e hoje? O que você está fazendo? Se você não tiver suprimento, irmãos, o que você fez não importa. O inimigo vai vir e vai levar todo o seu suprimento. Eu passei isso por experiência própria. Quando eu vim para cá, para o MEA, tem cerca de 2 anos, do MEA para cá, tem cerca de 2 anos. Então, eu falei assim, quando chegar em Copacabana, eu não vou querer cargo. Não quero nem pegar minha carta, não quero não quero cargo, eu quero ficar sentado, estou cansado, trabalhei muito. Deixa esse pessoal que chegou agora, Rafael, Amanda, Vanessa, Luciano está chegando. Está chegando agora para trabalhar, é o casal aqui. Para trabalhar, eu já trabalhei muito, irmão, eu estou suprida, não preciso de nada. Eu estava com essa mentalidade. Aí, chegava na igreja tarde, não tinha compromisso com nada, sabe? Eu não vinha para a igreja, às vezes, nunca fiquei em casa, sabe? Estudava lição, mas não era mais aquela coisa. Aí, eu falei assim, estava muito bem na minha vida. Aí, Santinha ficava me perturbando. Traz a carta para cá. E o pastor também, o pastor começou a me perturbar ali na porta. Eu falei assim, não, pastor, deixa eu quieta. Aí, pastor, não, eu tenho que trabalhar. Aí, meu irmão foi lá em casa e falou assim, pegou minha lição e folheou minha lição e falou assim, nossa, como você piorou. Como você piorou espiritualmente.
Aí eu caí em mim, irmãos. Que minha lição, antigamente eu escrevia a lição toda, eu anotava textos de profecia. Como você piorou? Aí aí Deus começou a falar comigo, né? Aí eu resolvi aceitar o cargo do Ministério da Mulher, que era um cargo que eu falei assim, eu não quero, posso pegar qualquer um, Ministério da Mulher eu não quero mais. Porque desde há 25 anos atrás eu assumi o Ministério da Mulher e eu sempre acumulava Ministério da Mulher e outra coisa. Porque o Ministério da Mulher agora faz parte da espinha dorsal, então é muita coisa. No começo do ano a gente fica cansada, né, de tanto trabalho que tem. Mas justamente o Ministério da Mulher que eu fiquei, é o que Deus quis que eu ficasse, e graças a Deus eu estou, apesar do inimigo ele ter me perturbado muito, ter tentado me atrapalhar muito, né? Tem coisa que a gente precisa contar para não dar glória para o inimigo. Mas aí Deus sempre mostrava a solução. Ele vinha de um jeito e Deus mostrava a solução. Nós estamos aí para a honra e glória de Deus. Vamos falar todos juntos, irmãos? Eu não vou fugir da batalha. Vamos falar. Eu não vou fugir da batalha. Eu vou enfrentar e Deus vai me ajudar. Amém. Aí você pode falar assim, como lutar contra o inimigo? Eu não tenho... Tem gente que fala assim, eu sou sozinho, na minha casa, só eu que sou adventista. Como é que eu vou lutar? Eu sou fraca. Tem pessoas que falam assim. Samar também estava sozinho, irmãos. E ele defendeu sozinho o campo de lentilha. Se Samar conseguiu, você consegue. Ah, mas Samar aprendeu estratégias com Davi. E Samar tinha Davi. E nós temos Deus, irmãos, para nos dar forças para nós continuarmos. Lute, irmãos, não tenha medo de lutar. Não tenha medo de perder emprego. Não tenha medo de pagar o preço. Não tenha medo da opinião das pessoas. Obrigada. Não fique ouvindo pessoas que desistem. Tem gente que nunca lutou por nada, recebe tudo de mão beijada e fica dando conselho. Não ouça as pessoas, irmãos. Não tenha medo do mal que possam fazer com você, porque o inimigo só vai fazer com você, através das pessoas, né, aquilo que Deus permitir. Eu vou contar um último testemunho aqui, da minha filha. Minha filha ela foi trabalhar no primeiro trabalho que ela teve, emprego, ela foi trabalhar numa empresa e ela passou a trabalhar na parte financeira. Então, ali, né, teve uma vez uma pessoa que devia um dinheiro bem alto para aquela empresa, foi lá e pagou. Ela foi, deu entrada no caixa, fez todo o procedimento aí do financeiro. Aí o chefe, o dono da empresa, falou assim, nossa, como você é honesta, porque no mundo, né, a pessoa ser honesta como você é honesta, se a pessoa ia receber esse dinheiro aí, sei lá, não ia nem dar entrada no caixa, você deu entrada no caixa, fiquei impressionada com aquela atitude dela, né, que era certo. Aí passou. Aí teve um dia que uma menina... Aí ele pegou muita confiança nela. Né? Então, isso atrai muita inveja, irmãos, quando a pessoa tem assim, está muito bem na empresa, atrai inveja, isso acontece. Ainda bem que isso não acontece na igreja, mas no mundo isso acontece. Aí, o que aconteceu? Ela falou assim... Aí, essa menina, com ciúme da minha filha, aí falou assim para o chefe, olha, a Daniele, que é o nome dela, está desviando dinheiro do financeiro. Aí, o que ele falou assim? Você pode falar qualquer coisa dela, mas você não vai falar que ela é desonesta, porque ela já me deu provas que ela é uma pessoa honesta. E você está demitida. Essa menina foi demitida na hora. Aí tem aquele procedimento, né, da demissão. Tá? Nesse meio de tempo, a minha filha ela viu uma foto dela na mão dessa menina. E ela tinha uma religião que ela usa para o mal. Entendeu? Usava para o mal. Aí a minha filha chegou em casa e falou assim, mãe, eu vi minha foto. Contou esse episódio, né, que aconteceu. Eu vi bem minha foto na mão dela. Aí eu falei assim, não se preocupa, porque Deus é mais. Foi o que eu falei. Irmãos, passou assim 1, 2, 3 semanas, minha filha, simplesmente, ela não levantava da cama para trabalhar. Ela ficava em casa. Ela foi ficando assim, desanimada. Aí o chefe dela ligava e falava assim, Dani, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, cheia de evasivas, sabe? Não justificava, desanimada. Aí passou 1 semana, 2, 3, aí o chefe falou assim, Dani, tem que resolver esse problema, por quê? Do jeito que está, não dá para ficar, a empresa não pode parar por causa de você. Aí conversou com ela, aí ela foi realmente demitida, entendeu? Ela saiu do emprego e ficou por ali ainda assim, e ele ficou muito triste por isso. Aí passou um mês, 2, quando estava completando quase 3 meses, ela voltou a procurar emprego. Aí ela começou a trabalhar na empresa, irmãos, que ela começou a ganhar muito mais do que ela ganhava naquela. Ela passou a ser muito parceira do chefe, que ela era muito competente, muito competente. Ela terminou a faculdade dela
E ele pagou todas as certificações, ela trabalhava com TI, pagou todas as certificações que ela precisava para, que não é barato, para ela poder trabalhar ali na empresa também. Então, irmãos, não tenha medo de nada. Deus, o inimigo só faz aquilo que Deus permite. Então, não tenha medo de nada. Tem pessoas na igreja que têm medo de tudo, tem pessoas medrosas. Tá? Deus nunca prometeu que você não seria... Está terminando, tá, irmãos? Deus nunca prometeu que você não seria ferido, mas sempre prometeu que você suportaria, né, a provação. O pastor sabe, irmãos, o quanto a ovelha suporta a lã. Sabe aquele pelo que a ovelha tem, aquela lã? O pastor, ele olha e sabe que aquilo ali começa a pesar, entendeu? Está no tempo de cortar, tosquear a ovelha. Então, o pastor sabe o que você pode passar. Se você está passando por algum problema, Deus sabe. Até aí você vai suportar, tá bom? Então, você não pode desanimar. Vocês já imaginaram Samar lutando sozinho e vendo homens que ele não atingiu caindo? Vocês já imaginaram essa cena? Vamos, em 1 Coríntios 2,14, fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Parece loucura, né, irmãos? Um homem sozinho lutando com o exército e vencendo. Entendeu? Que em 2025, irmãos, você permaneça posicionado. Lute, não abra mão do que Deus lhe deu. Não abra mão do seu emprego, não abra mão da sua família, não abra mão do seu trabalho, não abra mão do seu ministério. Tem pessoas que por qualquer coisa querem desistir. No trabalho secular, as pessoas não desistem. Mas aqui na igreja, qualquer coisa, não vou poder ficar mais, não vou ter mais tempo. Deus não quer pessoas que estejam desocupadas. Ele quer pessoas que estejam trabalhando. Tá? Porque quando ele chamou Gideão estava fazendo o quê? Estava malhando trigo. Todas as pessoas que Jesus chamou estavam trabalhando. Tá? Então, não dê desculpa, irmãos. Não deixe o que você está fazendo por causa de nada. Que esse ano você possa se posicionar e confiar que Deus pode juntar todos os seus pedaços. Se você está aí despedaçado, chateado, com problema com o filho, com problema com o esposo, com problema com o vizinho, com problema no trabalho, creia que Deus pode juntar todos os seus pedaços. Amém? Claro, agora vai cantar uma música que é lindíssima. E se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, fique de pé, que no final, depois nós vamos orar.